O fato é que você consegue equilíbrio de vida aplicando, fazendo a engrenagem rodar. E qual é essa engrenagem? Saúde, mental, espiritual, financeiro, né? Atividades que fazem você estar em constante movimento sem que alguma das áreas da sua vida interfira no processo de evolução. E se alguma das áreas está interferindo, é essa área que vocês têm que estar moldando. Fique até o final dessa live, eu vou estar entregando aqui um material para que vocês possam ainda mais compreender e entender essa roda da vida, esse equilíbrio de vida, né, que nós temos que ter para a gente ter caminhos, né, e passos tranquilos. Muito bom dia, galerinha. Denis presente na live. Tá aí, Denis. Denis é milagreiro, né? De grão em grão. Chama eu aí de grão em grão. Natan, Bolos Apaixonantes, Mariana. Deixe 3 foguetinhos aí se você já está na segunda, na terça e na quarta. Coloque 3 foguetinhos aí só para eu saber se você está todos os dias. Se você ainda não está todos os dias, coloque quantos dias você já está na live aqui. Um dia, se é o seu primeiro dia, coloque um foguetinho. Bora decolar com a liga. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade, né? De poder estar aqui mais uma vez, né? Então hoje live, ele é especialista no mundo financeiro e nós vamos um pouco trabalhar essa mentalidade também. Bora para cima! E aí, Natan, bom dia, como vai? Bom dia, como é que tá? Tudo bom, Rogério? Tá me Graças a Deus. escutando bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Vamos para cima, né? Beleza. Pra mim só ficou ainda cortado aqui. Pronto, Pronto, deixa eu vamos só lá. ajustar minha câmera aqui. Vai tocando aí. Pessoal, muito bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Eu me chamo Natan, da página De Grão em Grão. A gente, na página, sempre busca levar sobre finanças, investimentos, né? No ano de 2020, eu alcancei a minha independência financeira e de lá para cá eu tenho buscado ajudar as pessoas que, que querem chegar também nesse patamar, que buscam investir, que querem lidar com a sua vida financeira de uma forma diferente e que querem transformar a forma como você enxerga as finanças. E hoje, né, fui convidado aí pelo Rogério para a gente estar falando sobre uma vida de equilíbrio. E aí a gente vai abordar 5 princípios, né, que eu julgo muito importantes para que você tenha uma vida equilibrada e que vão realmente trazer um impacto na sua vida. Então, antes de mais nada, agradeço essa oportunidade. Para mim é uma satisfação poder estar falando para um público tão seleto, que é o pessoal que acompanha a linha motivacional, que sabe desse nosso projeto, que entende que aqui a gente tenta levar o melhor para o máximo de pessoas, mas que seja algo transformador, literalmente, que seja algo que impacte a vida das pessoas, não seja apenas um conteúdo vazio ou apenas um conteúdo de vendas ou aquilo que é só voltado para uma coisa. Não. Acho que realmente quer impactar e gerar transformação na vida das pessoas. Boa, Não é Natan. isso, Rogério? Bora lá entregar aquele conteúdo lá. Com certeza, a gente está aqui para trabalhar nisso, estamos aqui desenvolvendo todos os dias para levar o melhor conteúdo para aqueles que nos assistem. E desde já agradeço a todos que estão online aqui. A gente sabe que é uma rotina difícil acordar cedo, mas se é difícil é para nós, né? Eu penso dessa maneira. Se é difícil é para nós, porque nós somos vencedores. E não é um soninho não que vai deixar a gente de despertar na vida. Bora para cima lá. Uau. Vamos lá, pessoal. Então, hoje eu vou falar aqui de 5 princípios. O primeiro princípio, né, é você entender que você precisa apontar todas as áreas da sua vida na mesma direção. Então, a gente sempre fala que quando tudo é prioridade na sua vida, nada é prioridade. Se você não tem um objetivo, um foco, acaba que você acaba dispersando, né? Tem uma imagem que eu gosto bastante do livro Essencialismo,
que ele mostra um círculo com várias setas, né? E que mostra que possivelmente esse círculo ele não sai do lugar, ele fica estático, porque cada seta aponta para uma direção e ele fica estático. Agora, se você pega todas as setas e direciona para uma só, aí você começa o movimento. Isso vale para a física, isso vale para a matemática, isso vale para a vida. Porque quando a gente não tem um foco, quando a gente não tem uma direção, automaticamente a gente fica disperso. Qualquer pessoa que fala uma coisa, você começa, não, vou fazer tal coisa. Aí outra pessoa fala assim, não, mas você tem que fazer isso. Aí você, realmente eu tenho que fazer isso. E você não sabe para onde você tem que ir. Você está disperso. E a vida, ela precisa que você tenha uma direção para que você comece a ter outros passos que te levem a ter equilíbrio. E esse eu considero que seja o primeiro passo. Você azimutar, pegar uma direção para onde você quer ir, para onde você quer ser transformado e começar a se habituar para que aquelas coisas que você definiu, para aquele objetivo que você definiu, para essa semana, para hoje, para esse mês ou para esse ano, eles realmente se confirmem. Não adianta lá no início do ano você escrever que esse ano você queria ir para a academia e você nem se matriculou, ou você nem foi atrás do preço de quanto é a academia, você nem foi em busca de saber o quanto isso te impactaria na sua rotina, quanto tempo você tiraria para malhar por semana. Ou seja, você não se planejou, você não colocou o seu foco para isso. Você apenas citou isso para a sua vida. E você sabe que é importante. Sua saúde talvez dependa disso. Então, quando você decide, você tem que pegar toda a sua rotina, toda a sua agenda, fala assim, não, eu vou colocar isso para eu poder malhar. E aí você ajusta o seu foco, todas as direções para aquilo que você quer fazer. Quando você não ajusta isso, você fica perdido e automaticamente você não consegue ter esse primeiro passo. O segundo passo é falar que equilíbrio é movimento. Se você aprendeu a andar de bicicleta, você sabe que se você tentar se equilibrar parado, é muito mais difícil do que se você começar a pedalar. É muito interessante você entender que o equilíbrio ele requer movimento, porque aquelas pessoas que estudaram até a escola e depois disso elas foram trabalhar e não estudaram mais, é como se ela tivesse ficado parada no tempo. Eu pego vários exemplos de pessoas na minha família, que eu pego assim, minha avó, ela estudou para licenciar, para dar aula. Só que depois disso, nunca mais ela se aperfeiçoou e foi atrás de conhecimento. Ela casou e aí teve os filhos, certo? E aí você vê que automaticamente a pessoa ela ficou estagnada no tempo. Por mais que ela tenha aquele conhecimento, que ainda é válido, ela foi ultrapassada. E aí, automaticamente, conhecimentos novos parece que a pessoa não absorve. E a importância de você ter uma vida equilibrada é entender que exige esse movimento na sua trajetória. Depois que você decidiu para onde você quer ir, você não pode esperar que as coisas aconteçam para você. Você precisa ir em direção. E esse equilíbrio exige esse movimento, essa saída da inércia para a direção de onde você quer ir. Então veja que é uma sequência que você precisa tomar para que aquelas coisas comecem a acontecer na sua vida. Eu gosto de uma parábola que ela é muito interessante, que fala que um homem ele comprou uma terra, era uma terra muito ruim, e aí ele começou a arar. Só que naquela região não chovia. E aí as pessoas falam, nossa, mas esse cara é muito burro, ele comprou essa terra aqui, não chove, está toda pedregosa, etc. E aí ele começou a arar a terra, preparar a terra. E aí alguém falou assim, cara, você está preparando a terra como se amanhã, como se essa semana fosse chover. E aí ele falou, eu estou preparando a terra porque é o que cabe a mim. Não cabe a mim querer que chova, mas cabe a mim preparar a terra. E aí diz a história que poucos dias depois começou a chover. E as pessoas que não tinham preparado a terra ficaram desesperadas, porque não sabia quando ia voltar a chover. E aí essa pessoa se preparou, ou seja, ela iniciou um movimento na vida dela. Ela iniciou essa mudança. Vejam que ela direcionou, né, para preparar a terra e ela iniciou o processo. Esse movimento que a gente fala é iniciar o seu processo. Como eu falei, se você quer ir para a academia, se você quer estudar,
vai lá na biblioteca e compre o livro, vai lá na livraria, vai lá, pega o livro emprestado, porque você precisa desse movimento, você precisa que isso gere o equilíbrio na sua vida. Então é como andar de bicicleta. Depois que você começa a pedalar, fica mais fácil para você se equilibrar, porque você fica querendo, em pé, ficar parado em cima da bicicleta. Essa é a mesma ideia. O terceiro ponto é um pouco mais impactante, que é você calar-se, você ficar quieto. Muitas pessoas, elas travam, elas não têm equilíbrio na sua vida porque elas falam demais. E quando a gente fala, a gente não ouve. E aí, se a gente não ouve, a gente não consegue absorver aquele conhecimento. A gente não consegue ganhar essa continuidade. Vejam que é um processo, e literalmente é um processo. Você precisa direcionar, eu quero ir naquela direção, você precisa estar em movimento, você precisa criar mecanismos para sair da inércia, e você precisa ficar calado, no sentido de que você precisa absorver, no sentido de que você tem que parar de falar para que as coisas que outras pessoas falem para você, você absorva. Então, esse calar-se, né, ele tem um próximo passo que não adianta você apenas ficar quieto e falar assim, não quero mais saber disso, não. Você precisa calar-se para você, que é o próximo passo, que é o quarto passo, você ouvir mais. O quarto passo é você escutar mais. A gente tem dois ouvidos e uma boca. Não é à toa. É para que você tenha maior percepção do que está à sua volta. E você tenha mais tempo para você poder absorver e falar. E você contribuir. Porque tudo que você ouve, existe um processo mental que você também precisa adquirir e expressar. E quando a gente expressa aí de forma filtrada, aí a gente consegue realmente evoluir e equilibrar tudo isso. É muito engraçado que esse ponto, ouvir, né, ouvir, ele é tão fundamental que numa discussão, aquele que está ouvindo, ele ganha. Ele ganha a discussão. Não porque ele vai ter razão. Não, porque ele vai estar entendendo o que está acontecendo. Eu já passei por várias reuniões muito importantes, que muita gente falava e pouca gente escutava. A gente fala, né? Bastante cacique para pouco índio. E aí as coisas não saem do lugar. Mas quando você para e olha o que está acontecendo aí, não, ele está falando, nossa, isso que ele está falando é muito interessante. Isso vale para mim. Talvez seja nessa direção que eu preciso ir. Talvez seja esse o foco que eu não estou tendo. Talvez seja isso que eu preciso aprender. Veja que esses 4 pontos que eu falei até agora, eles levam para que você realmente tenha um equilíbrio. Mas um equilíbrio no quê? Equilíbrio na constância. Equilíbrio de forma que você realmente consegue ter uma transformação. Esse equilíbrio que a gente fala é justamente o que poucas pessoas conseguem adquirir, porque ou elas falam demais e não absorvem o equilíbrio, elas falam, não, eu vou fazer acontecer e amanhã e não sei o quê. E você vê que a pessoa fala. E as Nem coisas começou os não se planos direito, já cumprem. está falando para outras pessoas, né? Nem começou os projetos, os planos, já Exatamente. falou que vai fazer isso, né? Só está falando e não faz, né? Eu sempre comento, né, que quando eu comecei a investir, eu falei, né, para algumas pessoas. E essas pessoas me criticaram, falaram, você é louco, não sei o que você está fazendo, não vai dar certo, e não sei o quê, porque investimento é loucura, você vai perder todo o seu dinheiro, é melhor você comprar tal coisa. E eu falei assim, olha, então eu vou fazer e vou me calar. E durante uns 3, 4 anos, acho que até 5 anos eu não falei para ninguém. Para ninguém. Ninguém. Assim, uma ou outra pessoa sabia, mas eu não falava sobre isso. E é Não engraçado tinha que nem quando... Instagram, Não, não tinha nada. não Eu não tinha nem tinha nada. Instagram. Eu falava, não tinha. E aí, quando eu passei a comentar, né? Porque aí já tinha passado 5 anos, mais de 5 anos que eu estava investindo, as pessoas falam assim, caramba, cara, mas você tem conhecimento. Fulano aí começou no passado, já é
o coach, né? Não sendo coach, mas que as pessoas brincavam com isso, né? Já é coach e tal, e você, pô, tanto tempo assim. E aí foi quando eu comecei a filtrar, porque existe um processo, que aí vem exatamente o quinto passo e último passo, para você que está aí desde o começo. E a gente vai falar desses 5 passos. O quinto passo, que eu acredito que seja o mais importante, porque sem ele você não consegue dar sequência. Qual é o quinto passo, Natan? Revela pra gente. O quinto passo é a disciplina. Porque sem a disciplina, você não consegue colocar o seu foco numa direção. Você é indisciplinado, você começa, aí daqui a pouco você, eu preciso de outra coisa agora. Sem a disciplina, você não consegue gerar esse movimento. Porque quando você começa a andar de bicicleta, você fica com medo. Aí você fala assim, não, tá, isso não é para mim. E aí você não tem a disciplina de insistir e continuar pedalando. Sem a disciplina, você não consegue ouvir. Você vê a pessoa, desde quando você começa a ouvir. Não é isso. Não é isso que eu penso. Sem disciplina, você não consegue se controlar. Então, esses 5 passos, né? Vejam que resumidamente, é você apontar todo o seu foco para uma direção, é você continuar o movimento, né? Equilíbrio é movimento, só lembrar da bicicleta. É você escutar mais, você ser um bom ouvinte, você entender que você precisa processar antes de você falar. Não fale da boca para fora. Você vai estar gastando o seu tempo e sua energia, às vezes revelando algo que não é para o momento, né? Tem uma frase que eu acho que é fantástica. Eu não sei até hoje onde eu achei essa frase, em que livro que eu achei. Mas ela fala assim: palavras certas ditas no tempo errado me frustram. Porque às vezes você vai ouvir as palavras certas, mas você não está preparado para aquilo. Palavras erradas ditas no tempo certo me magoam, porque às vezes você está preparado com uma palavra e aí vem uma palavra totalmente errada. Aí palavras certas no tempo certo me incentivam. E é isso que às vezes a gente tem que entender, que falar também tem um tempo. E é por isso que ouvir, né, o terceiro tópico, eu considero tão importante. Mas sem o quinto, que é sem a disciplina, você não consegue tornar isso execuível na sua vida. E automaticamente você vive uma vida desequilibrada. As pessoas que não têm disciplina, elas não conseguem ter uma vida equilibrada. Porque o equilíbrio, ele exige um limite. Você, às vezes, gosta de ir para academia, né? Vamos falar o outro lado. A pessoa está lá, mas já está 2 horas e tem gente esperando ela em casa ou tem que estudar e a pessoa não tem limite. Vejam que a disciplina, ela exige que você tenha limites. E tudo isso requer algo que a gente chama, né, é boring, é algo tedioso, é algo que faz com que você comece e termine, até que chegue um momento, veja que é um processo, que o equilíbrio vai ser esse movimento. O equilíbrio vai ser isso. Então, tudo isso que eu falei, às vezes parece meio desconexo, mas quando você consegue congregar isso para a sua vida, você vê que sua vida, ela realmente começa a ter uma constância. Você tem hábitos saudáveis, você consegue, de forma contínua, ganhar crescimento. Você vira um bom ouvinte, as pessoas vão querer estar próximo de você e falar assim, puxa, o Natan me escuta, ele me entende, porque você começa a filtrar e processar. Você começa a entender, para você falar, você precisa ouvir. Para você falar coisas no tempo certo, você precisa ter disciplina. Falar assim, opa, é hora de eu falar. O pessoal está exaltado, o pessoal não está sabendo a hora. Isso é maravilhoso. Eu acho que é fantástico você entender esse processo de equilíbrio, porque ele traz transformação. Eu sempre falo que a gente é um ser treinável. E não adianta você sair dessa live e achar que é só pegar isso aí e pronto, acabou. Você precisa treinar isso, precisa fazer, exercitar isso. Mas, Rogério, fala pra gente aí, Boa, meu querido. acabei Agradeço falando imensamente, né? A live chegou ao fim. 20 minutos impactantes aqui com esses insights poderosos. A live acontece sempre de 5h35 até 5h55. Você que aproveitou aqui após a saída da live do Thiago Negro, né? Aproveita aqui sempre a Liga Motivacional, que nós estamos de braços abertos
para entregar conteúdo para vocês. Então esteja conosco aqui também, 5h35 da manhã. Batemos 80 pessoas aí. A gente está trabalhando nisso para que a gente possa impactar cada vez mais vidas. Mais de, como o Nathan falou, né? Disciplina, né? Faz a engrenagem rodar. É o movimento que faz ter equilíbrio. E a gente vem adquirindo isso também, né? Nós, mentores, também estamos em constante movimento, em constante equilíbrio para equilibrar pessoas ao mundo, né? E é isso que nós precisamos, dessa constante movimento. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. E, Nathan, finalize a live aí e continue abençoado. Bom, pessoal, coloquem isso em prática na vida de vocês. Peguem esse conhecimento, tenham disciplina e comecem a absorver para que isso realmente transforme a sua vida. Não seja apenas um obeso de informações, ou seja, adquiriu tantas coisas aqui, tantas coisas foram faladas, 5 coisas importantes. Pratique. Chegue hoje e fale assim, não, hoje eu vou definir o meu foco, eu vou em busca dele, eu vou passar a escutar o que isso traz para a minha vida, vou ser um pouco mais ouvinte e vou ter disciplina. Então, tudo isso vai, com certeza, trazer transformação. E ao longo da semana, né, mulher, vão ter pessoas maravilhosas aqui, vão contribuir para que você tenha essa vida equilibrada e que vai fazer total diferença. As pessoas vão te ver como uma pessoa nova, pode ter certeza, transformada. Boa! Então, bora lá tirar um print, marcar o Nathan de Grão, marca a Liga Motivacional que nós vamos estar repostando e coloca aquela frase no meio ali para a gente poder impactar mais vidas. Qual que é? Equilíbrio? É a constância, movimento? Como que é a frase aí, Nathan? Movimento. Equilíbrio é movimento. Vamos Boa. lá. Pessoal. Então. É isso aí. Amanhã, 5h35, estamos aí. Até mais, Nathan. Até mais. Bom dia, pessoal.